Good morning. Ok. Gravação foi iniciada. O pessoal que tiver com o microfone ligado, por favor, desligue. Só abra o microfone a hora que for se manifestar. E para que a gente tenha, né, silêncio necessário aqui. Agora eu vou tentar começar a compartilhar as telas com vocês. E a primeira delas já sumiu. Vamos tentar de novo. Agora sim. Muito bem. Então agora essa nossa abertura oficial, né, dessa ATPC de língua inglesa, desse dia 12 de maio de 2021. Sejam todos bem-vindos, como eu já falei. E nós vamos falar sobre os objetivos dessa reunião de hoje, que é retomar os princípios e conceitos da cultura digital. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre ensino híbrido, que é um tema até da videoconferência de hoje à tarde. Eu não sabia, se eu tinha visto, eu não lembrava, não ficou na minha memória afetiva sobre a videoconferência de hoje, mas eu estava discutindo esse assunto com alguns colegas de outras diretorias de ensino e vi que esse assunto era muito pertinente para a gente tratar agora, falando sobre ensino híbrido. E para falar sobre ensino híbrido, eu queria retomar alguns conceitos com vocês. Então, um deles é o da cultura digital. E então, em seguida, na nossa conversa, né, eu pretendo promover uma reflexão sobre os conceitos e aplicações da tecnologia educacional. O que é tecnologia? O que é tecnologia educacional? O que é TIC, TEDIC, né? O que são essas siglas e como é que elas estão inseridas no nosso cotidiano escolar e a aplicabilidade disso, né? Como tem sido. E vamos também falar um pouquinho sobre identificação de modelos de ensino híbrido, bem sucintamente, bem rapidamente. Aliás, vamos comentar sobre 3 aspectos do ensino híbrido e sobre o que está acontecendo agora, o que a gente está fazendo exatamente com essas aulas que a gente está dando, né? E esse retorno também programado, progressivo das aulas, como isso está sendo influenciado. E durante todo o percurso, a gente vai discutir os desafios e possibilidades disso, né, da cultura digital, do ensino híbrido, das aulas remotas, do EAD, da tecnologia que a gente tem usado, o que precisa usar, e como ela tem sido útil no nosso cotidiano escolar, aí, no desenvolvimento das nossas aulas. Como é que a gente vai desenvolver esses assuntos? Então, a gente tem uma pauta meio que padrão, né? A gente tem esse acolhimento. O acolhimento, eu quero apresentar para vocês um vídeo que eu achei muito interessante e fazer uma pergunta reflexiva também. Depois eu vou fazer a indicação literária. E hoje vai ser um texto em português, mas que tem algo a ver com língua inglesa e muitos de vocês já conhecem. Acredito que conheçam. Depois a gente vai fazer aquele lembretezinho das formações anteriores, só para refrescar a memória. Em seguida, nós vamos, então, argumentar sobre o ensino híbrido, de acordo com aquele roteiro que eu já mencionei, e com as interações que eu espero que aconteçam de forma bem ativa durante essa nossa reunião, tá ok? Então, para começar o nosso acolhimento, cadê eu? Estou aqui. Isso. Eu vou compartilhar com vocês um vídeo que eu achei muito interessante. É um discurso da Michelle Obama para os estudantes, mas que serve muito para qualquer pessoa.
Se vocês não estiverem ouvindo o vídeo, me avisa, eu já compartilhei o áudio. Tá todo mundo vendo aí na tela o vídeo? Who are you gonna be? Yes. Sim. Let it go. Who are you going to be? And if you'll notice, I'm not asking what are you going to do, but who are you going to be? I'm asking you about how you plan to live your life every day. How are you going to respond when you don't get that job you had your heart set on? For all of you who are going to be teachers, what are you going to do if the students in your class next year just don't respond to your lessons? For all of you going into business, how will you react when your boss gives you a goal that feels way too high? See, these are the moments that define us. Not the day you get the promotion, not the day you win Teacher of the Year, but the times that force you to claw and scratch and fight just to get through the day. The moments when you get knocked down and you're wondering whether it's even worth it to get back up. See, those are the times when you've got to ask yourself, who am I going to be? And I want to be clear, this isn't just some vague platitude about building character. In recent years, we've actually been seeing a growing body of research that shows that skills like resilience and conscientiousness can be just as important to your success as your test scores or even your IQ. For instance, West Point cadets who scored high on things like grit and determination were more likely to complete basic training than those who ranked high on things like class rank, SAT scores, and physical fitness. So what we're seeing is that if you're willing to dig deep, if you're willing to pick yourself up when you fall, if you're willing to work and work until your weaknesses become your strengths, then you'll develop a set of skills that you can mold and apply to any situation you encounter, any job you might have, any crisis you might confront. But you got to make that choice. And let me just share just a little secret before I end. As someone who has hired and managed hundreds of young people over the course of my career, whether it was during my time as a lawyer, as an administrator, as a university, a nonprofit manager, even now as First Lady, I have never once asked someone I was interviewing to explain a test score or a grade in a class. Never. I have never once made a hire just because someone went to an Ivy League school instead of a state school. Never. What I have looked for is what kind of person you are. Are you a hard worker? Are you reliable? Are you open to other viewpoints? Have you stepped outside of your own self-interest to serve others? Have you found a way to serve our country, whether in uniform or in your community? Again and again, I have seen that those are the qualities that I want on my team, because those are the qualities that move our businesses and schools and our entire country forward. And just understand this. Those are the qualities that you all already embody. They're the values you learned from your parents, from the communities you grew up in. And today, more than ever before, that's what the world needs. Okay. So, I would like to end up this video with the last quote, is that's the world need. Então, isso é que o mundo precisa desesperadamente do tipo de pessoa que você é. Just a moment. Share the slides again, if it's possible. Okay. Okay. Então, the question is, who are you gonna be? The questions that Michelle Obama asked to her employees, the people that she hired. And who are you gonna be? E é uma pergunta que eu acho pertinente para a gente, independente do que a gente faz, de qual é a nossa profissão, do que a gente vive. Mas o que a gente vai ser? O que a gente vai ser em casa, o que a gente vai ser no trabalho, o que a gente vai ser na sociedade, né? E que tipo de pessoa você é? Que tipo de pessoa você planejou ser?
E que tipo de pessoa você é? Ainda dá tempo de alcançar a pessoa que você queria ser? E na crença de que todo mundo quer ser uma boa pessoa, não quer ser melhor que ninguém, mas quer ser o seu melhor, na crença de que isso vale para todo mundo, é exatamente isso que o mundo precisa. So, that's the reflection today. I hope you have understood, sorry. And let's follow on. Se alguém tiver algum comentário sobre o vídeo, sobre a mensagem em si, como ela se aplica na sua vida ou na dos alunos, na nossa profissão. Alguém gosta da Michelle Obama, hein? Yes, she's very smart. She when she speaks, she always said something special. She's inspired. She's an inspired woman, for sure. I will not speak in English. I will try to explain this in Portuguese. Okay. Assim, It's okay. o comentário dela, assim, eu achei bem legal, assim, sabe? Esse dia eu tava pensando comigo, assim, às vezes, na minha vida, assim, às vezes eu penso, né? Tipo, a gente procura muito aquela riqueza material, mas às vezes a gente esquece de ver que o maior valor não é aquele dinheiro que a gente tanto almeja, né? E assim, eu acredito que, como professor, acho que o financeiro vem, e é até engraçado, porque quando eu tinha aulas que eu não conseguia fazer o meu melhor, era um dia para mim eu não trabalhava. Antigamente, fui na escola, hoje eu fui à toa, eu não rendi nada, e eu não fiz o meu melhor, eu não mudei a vida de nenhum aluno meu. E eu tenho uma forma de trabalhar, principalmente no inglês, onde, assim, todas, assim, para quem, né, meus colegas aí que entram na sala, a primeira coisa que os alunos falam, eles falam assim, eu não sei nada, eu não aprendi nada, e esquece, né, que eles sabem sim, só que às vezes a gente esquece de valorizar o pouco, né, e sempre quer o muito, sempre o muito, e esquece de valorizar esse pouco. E eu acredito que se a gente não valoriza o pouco que a gente tem, a gente não merece o muito. E assim, eu acredito que eu estou sendo quem eu quero ser. Eu acredito, assim, que a cada dia eu erro, sim, eu tenho muita coisa para melhorar, mas eu acho que, assim, o que me faz querer saber que eu estou sendo a pessoa que eu quero ser é quando, assim, eu quero sempre melhorar, sempre melhorar. Acho que é onde eu acho que, assim, eu acredito que eu estou no caminho certo. Ok. Thank you, Clemar. Very nice quote. Obrigado pela sua participação. Muito bom. Eu acho que você representa, acho que a grande maioria de nós. A gente está sempre querendo melhorar, está sempre querendo fazer o nosso melhor, né? Isso aqui é importante. Não só para nossa vida profissional, né? Porque é o que nós estamos tratando aqui, mas em todos os campos da vida, a gente geralmente quer fazer o melhor, quer ser melhor. E o mais importante é que a gente, quando quer ser melhor, o melhor de nós, né? Não o melhor que qualquer outra pessoa, mas o melhor de nós. A gente é mais justo com a gente mesmo e a gente consegue alcançar maior sucesso, eu acredito. Então, sejam bem-vindos agora à nossa indicação literária. Hoje eu vou trazer um texto para vocês que é do Luiz Fernando Veríssimo, que vocês já devem conhecer bem, talvez o texto até conheçam, já tenham feito algum trabalho com ele, com seus alunos, principalmente quem é da aula de português, né? Que é um texto meio que teatral, né? O Luiz Fernando Veríssimo, ele nasceu em Porto Alegre em 26 de setembro de 1936. Ele é um escritor, humorista, cartunista, tradutor, roteirista de televisão, autor de teatro e romancista brasileiro. Então, os textos dele têm diálogos assim que são interpretáveis. Você consegue ver uma sketch nos textos dele, né? Bom, ele já foi publicitário, revisor de jornal e também é músico, toca saxofone em alguns conjuntos, já tocou,
e tem mais de 80 títulos publicados e é um dos mais populares escritores brasileiros contemporâneos. Também é filho do célebre escritor Érico Veríssimo. E o livro de onde eu tirei esse texto é essa coletânea, né, de comédias para se ler na escola, que foi prefaciado aí uma apresentação feita pela Ana Maria Machado, que também é uma escritora de livros infanto-juvenis, e tem na nossa sala de leitura. Então, quem tiver interesse, quem ainda não usou, tem algumas coisas bem engraçadas, né? São textos humorísticos mesmo. O texto é esse. Ó, Crônica Papapá, do Luiz Fernando Veríssimo. Seria melhor se ele fosse, acho que, atuado, né? Interpretado feito uma leitura interpretativa. Mas eu vou ler aqui da melhor maneira que eu posso. A americana estava há pouco tempo no Brasil. Queria aprender o português depressa. Por isso, prestava muita atenção em tudo que os outros diziam. Era daquelas americanas que prestavam muita atenção. Achava curioso, por exemplo, o pois é. Volta e meia, quando falava com brasileiros, ouvia o pois é. Era uma maneira tipicamente brasileira de não ficar quieto e ao mesmo tempo não dizer nada. Quando não sabia o que dizer ou sabia mais, tinha preguiça, o brasileiro dizia, pois é. Ela não aguentava mais o pois é. Também tinha dificuldade com o pois sim e o pois não. Uma vez quis saber se podia perguntar uma coisa. Pois não, disse eu polidamente. É exatamente isso. O que quer dizer pois não? Bom, você não perguntou se podia fazer uma pergunta. Eu disse, pois não? Quer dizer, pode, esteja à vontade, estou ouvindo, estou às suas ordens. Em outras palavras, quer dizer sim. É. Então por que não se diz pois sim? Porque pois sim quer dizer não. O quê? Se você disser alguma coisa que não é verdade, com a qual eu não concordo, ou acha difícil de acreditar, eu digo, pois sim. Pois sim, que significa pois não. Sim, isto é, não, porque pois não significa sim. Pois não significa sim. Por quê? Porque o pois, no caso, dá o sentido contrário, entende? Quando se diz pois não, entende-se dizendo que seria impossível, no caso, dizer não. Seria inconcebível dizer não. Eu dizer não? Aqui, ó. Onde? Nada, esquece. Já pois sim quer dizer ora sim. Ora se aceitar isso. Ora, não me faça rir. Pois quer dizer ora? Pois quer dizer ora? Ah, mais ou menos. Que língua. Eu quase disse. E vocês que escrevem tof e dizem taf, tof? Mas me contive. Afinal, as intenções dela eram boas. Queria aprender e ela insistiu. Seria mais fácil não dizer o pois. Eu já estava com preguiça. Pois é. Não me diz pois é. Mas o que ela não entendia mesmo era o papapá. Qual o significado exato de papapá? Como é? Papapá. Pá é pá, shovel. Aquele negócio que a gente pega assim e... Pá, eu sei o que é, mas pá 3 vezes? Onde foi que eu ouvi isso? Onde foi que você ouviu isso? É a coisa que eu mais ouço. Quando o brasileiro começa a contar uma história, sempre entra o papapá. Como que para ilustrar nossa conversa. Chegou-se a nós, providencialmente, outro brasileiro. E um brasileiro com história. Eu estava ali agora mesmo, tomando um cafezinho, quando chega o Túlio. Conversa vai, conversa vem, coisa e tal, e papapá. E americanos entreolhamos. Eu e americanos nos entreolhamos. Funciona como reticência, sugeri eu. Significa, na verdade, 3 pontinhos. Ponto, ponto, ponto. Mas por que pá e não pó? Ou pi, ou pu, ou etc. Me controlei para não dizer. E o problema dos negros dos Estados Unidos? Ela continuou. E por que tem que ser 3 vezes? Por causa do ritmo. Pá, pá, pá. Ou só papá. Ou só papá não dá. E por que pá? Porque sei lá, disse didaticamente. O outro continuava a sua história. A história de brasileiro não se interrompe facilmente. E aí o Túlio, com uma lenga-lenga que vou te contar.
Por que papapá? E aí, Túlio, com uma lenga-lenga que eu vou te contar. Por que papapá? É uma expressão utilitária, intervir. Substitui várias palavras. No caso, toda a história, a estranha história do Túlio, que levaria muito tempo para contar, por apenas 3. É um símbolo de garrulice vazia, que não merece ser reproduzida. São palavras que... Mas não são palavras, são só barulho, papapá. Pois é, eu disse. Ela foi embora com a cabeça alta, obviamente desistiram dos brasileiros. Eu fui para o outro lado. Deixamos o amigo do Túlio papeando sozinho. Que língua difícil é essa nossa, hein? Demais. Um texto, opa, vou voltar depois. Esse aí é um texto, né, que tem como ilustração um americano, mas a gente pensando num estrangeiro, aprendendo português, né, muita gente que tem contato com estrangeiro, já deve ter ouvido comentários semelhantes a esse, né? O que é isso? Mas por que fala assim? Por que não fala assado? Mas se a gente lembrar, que nem estava o narrador aí, né? Quantas coisas estranhas tem nas outras línguas também, que são estranhas para nós, né? Então, nossa, só o papapá é pouca coisa perto das onomatopeias que tem em outros idiomas. Inclusive tem aquele Gavin, um americano que tem um canal no YouTube, ele tem algumas coisas interessantes sobre isso, né? Okay, so this is it. I recommend this lecture. Pedro, Oi? eu já vi bastante vídeo também do pessoal de outro país que eles perguntam assim por que a gente fala certas palavras com som diferente e aqui tem que usar, que tem que fazer o som que é daquela palavra mesmo, a gente fala de outra forma. Aí tem muito essas dúvidas, né, de som de palavras, esses entendimentos, esse questionamento em cima, né? E é bem engraçado o texto aí, ele retrata assim ambos os lados, né? Quando a gente fala às vezes de aprender uma língua, a gente tem que ter aquilo assim, sabe, de a cabeça aberta para poder absorver aquele conteúdo, né? E eu até brinco às vezes com meus alunos, assim, que eu falo para eles, quando vocês for falar em inglês, sejam objetivos e breves, pelo menos no começo. Não inventa muito, porque senão que é muito breve, assim, certas falas deles, né? Então, às vezes nós temos, por exemplo, quando a gente encontra, é sempre a gente quer bater um papo. Eles não, é muito mais objetivo, muitas vezes. A maioria, né? Eu gostei que falou na história de brasileiro, né? Não se interrompe facilmente. Então, a sugestão, acho que a sugestão de fazer uma sketchzinha, né? Dividir as falas aí com os alunos, inclusive fazendo as devidas adaptações, né? Por exemplo, a voz, né? De um americano falando, né? O sotaque e tudo, deve ficar bem interessante também trabalhar. Fica mesmo. E eu quero continuar sugerindo ainda, né? The Man Who Counted. Ainda continuo com os links em português e em inglês, sugerindo como um livro de cabeceira da classe, né? Da turma, para ler um conto cada vez, né? E ainda continuo afirmando que é um vocabulário muito simples, são textos interessantes e que ajudam no desenvolvimento do raciocínio. E a gente apoia interdisciplinarmente, né, as matérias da área de exatas. Muito bem. Falando sobre as outras ATPCs que a gente teve recentemente, né, eu não excluí a do dia 3, porque eu pretendo manter as 3 últimas atualizadas, mas a gente falou sobre eu mantive a do dia 3, porque no dia 3 a gente teve uma pincelada, né, sobre tecnologias diversificadas educação, né, que a gente tem, são plataformas e aplicativos que a gente tem à disposição aí, foi muito rápido. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre, na verdade, teoria, né, conceito. E no dia 31, nas estratégias de leitura, que eu acho super importante a gente sempre rever e sempre
usar, né, as estratégias de leitura, especialmente que é o que a gente mais trabalha em sala de aula. No dia 14, a gente falou sobre o centro de mídias e os professores continuam apresentando muitas dúvidas sobre isso. Os nossos especialistas lá no Núcleo Pedagógico têm ajudado bastante. Então, se vocês tiverem ainda dúvidas sobre o centro de mídias, mandem mensagens para a gente lá do Núcleo Pedagógico ou através dos coordenadores ou de vocês mesmos para que a gente possa ajudar, tá? No dia 28, a gente apreciou os cadernos de inglês, né, e fizemos uma análise, né, melhor que a gente pôde, a respeito dos livros, dos pontos fortes e dos pontos que podem melhorar no material didático que a gente está trabalhando agora. E nas diferenças, principalmente com esse material, com relação a esse material e o outro material, né, o que é novo, né, e o que foi reutilizado do material anterior. Então, todas essas discussões que a gente teve, elas ainda continuam abertas, né? Se alguém ainda tem alguma dúvida, algum comentário, alguma contribuição a fazer, uma socialização, fica livre, né? Fique livre para entrar em contato com a gente de alguma forma e dar a sua sugestão, a sua contribuição. Além do formulário lá, onde vocês têm o campo de observação, formulário de presença, né? Vocês têm um campo de observação que podem ser preenchidos também com essas observações, mesmo que de TPCs anteriores, né? Não tem problema. O importante é saber aquilo que vocês pensam e o que pode ser melhorado no nosso trabalho através da contribuição de vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ensino híbrido e relacionado ao ensino de língua inglesa. Então, a gente está nessa fase de transição, né? Os professores sendo vacinados, os profissionais de educação sendo vacinados, tecnicamente imunizados, né? Os alunos já se preparando também para voltar. Alguns, a gente tem as aulas remotas ainda, né? E a gente tem o conceito de hibridismo das aulas, que a gente vai ver se a gente pensa igual, se é exatamente o que a gente faz, é isso mesmo, ou então ter um esclarecimento do que é o que a gente faz e aquilo que precisa ser feito. Começando falando sobre cultura digital. Por que cultura digital primeiro? Porque é o que é o berço, né? De tudo isso que a gente está vivendo forçadamente nesse último ano, aprendendo em passos acelerados a mexer com os equipamentos de tecnologia para poder alcançar os nossos alunos, continuar o nosso trabalho e a formação dos mesmos, né? Então, lá na BNCC tem essa quote, essa citação, né? Cultura digital envolve o quê, né? Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autonomia na vida pessoal e coletiva. Então, isso é direcionado para as competências e habilidades que os alunos têm que desenvolver nessa área, vivendo num mundo em que a cultura digital é predominante, né? E então essa é uma das falas da BNCC a respeito da expectativa de como a cultura digital deve favorecer o aluno no seu protagonismo e no seu desenvolvimento como cidadão do mundo contemporâneo. Sempre de forma crítica, reflexiva, ética, né? E não só que ele seja consumidor de conhecimento, mas que seja produtor de conhecimento também. Bom, falando sobre a cultura digital ainda, a cultura digital é tudo que envolve o uso de tecnologias da informação e da comunicação e nos meios cibernéticos, tanto na área econômica, educacional, social, que a gente tem utilizado de forma massiva nesses dias. O que a gente está fazendo hoje, né, faz parte da cultura digital. Essa nossa videoconferência, essa TPC de forma remota, faz parte da cultura digital. Uma compra que a gente faz pela internet é da cultura digital também. Um vídeo,
um projeto, um trabalho em grupo, tudo que é feito através da mediação cibernética, né, ou digital, faz parte da cultura digital, inclusive as artes, né, artes digitais, artes gráficas, produção de textos e os novos tipos de textos que surgiram também com as ferramentas das tecnologias também, tudo isso faz parte da cultura digital. Mas, com relação ao ensino, aquilo que dentro da cultura digital serve como modalidade de ensino, o que vem à mente de vocês? O que vocês sabem, o que vocês lembram a respeito das modalidades de ensino dentro da cultura digital? Então tem aí esse 1 minuto de interação. Lembra que eu não estou vendo nada no seu meu slide aqui na tela. Então quem quiser se manifestar, por favor, fale. E a gente vai comentando em cima, tá? Vai na sequência. Eu tenho que voltar para cá, porque lá eu não vejo nada, só o meu slide. Isso me dá uma insegurança, porque ninguém fala, então demora muito para falar. Eu tenho que vir aqui para ver se eu não estou sozinho mesmo. The chat here doesn't work. Yes, I know. Working. And I don't know too much about the skills of using the technology. I've been learning, and I try to do my best. And I try to ask him the ProTech and something like that, and research something about. And I took a course, computador do professor, and then I've been learning something more. Very nice. So I remember ProTech too. Quem já fez o ProTech, né? Quem já fez alguns cursos tem já uma noção boa. Muito bom. Obrigado, Clamar. Thank you very much. Someone else? Someone else? Bom, vou indo. Quem quiser falar, fala. Compartilhar de novo aqui. Aí. Muito bem. Bom, eu acho que vocês sabem muito sobre, né, cultura, modalidade de ensino digital, na verdade. Por menos que a gente sabe muito. E a gente conhece, por exemplo, muitos de vocês já fazem curso EAD, de alguma forma, tem que fazer, atualmente é só EAD, né, mas já fez no passado, antes da pandemia também, curso EAD, né. A gente já, eu acho que a modalidade de ensino que mais assim, vem imediatamente na nossa mente quando a gente pensa em modalidade de ensino dentro da cultura digital, utilizando os meios tecnológicos disponíveis, né? É o EAD. E o ensino à distância, ele é uma modalidade, né? Mas a gente tem utilizado outras modalidades agora, que no momento está sendo para nós da rede pública, né? O ensino remoto e também a possibilidade do ensino híbrido aí. Então, dentro da cultura digital, a gente tem essas modalidades que têm se destacado mais atualmente. Então, a EAD, o que é o ensino à distância? O ensino à distância é uma modalidade de ensino que é regulamentada por lei, né? Então, na descrição aí, a educação à distância é a modalidade educacional na qual os alunos e professores estão separados, física ou temporalmente, e por isso faz necessária a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, né? No caso, nosso computadorzinho. E agora o celular também tem servido de ferramenta muito mais ágil e útil do que o computador. Essa modalidade é regulada por uma legislação específica e pode ser implementada na educação básica, educação de jovens e adultos, educação profissional técnica de nível médio e na educação superior.
Então, ela, para o ensino regular, ela não tem regulamentação, né? Mais do que apresentar conteúdos e encaminhar atividades, a educação à distância deve possuir uma metodologia bem definida e compatível com a interação virtual, inclusive no que tange ao processo avaliativo dos estudantes. Essa modalidade, deixa eu falar primeiro sobre isso, né, que a educação à distância é uma modalidade formal de ensino, então ela tem que ter toda a organização, né, que tem uma escola física, né, um curso numa escola física, né, e todo o mecanismo de oferta para o aluno de tudo que ele precisa para poder concluir esse curso dentro do ensino à distância, né, dessa modalidade. Essa modalidade é pensada e projetada para oferecer todo o suporte necessário de atendimento ao processo de aprendizagem, como videoaulas, tutores com disponibilidade de horário flexíveis, fóruns de discussão, atividades em formatos variados, ambiente virtual de aprendizado e outros recursos tecnológicos que favoreçam o ensino à distância, mesmo a médio e longo prazos. Então, a característica mais marcante do ensino à distância é ter essa plataforma, e quem já fez curso à distância, já entrou nas plataformas das instituições que oferecem esses cursos, né? E a gente viu toda a estrutura que tem naquelas plataformas, né? Para a gente entregar trabalho, receber trabalho, as aulas ficam gravadas e guardadas, as aulas extras, os fóruns, as reuniões, tudo dentro da plataforma que a gente pode ter. Então, o ensino à distância é uma modalidade regulamentada que exige uma estrutura muito organizada, né, para atender as necessidades do aluno e cumprir o objetivo do curso que está sendo oferecido à distância. O ensino remoto preconiza a transmissão em tempo real das aulas. A ideia é que o professor e alunos de uma turma tenham interações nos mesmos horários em que as aulas da disciplina ocorreriam no modelo presencial. De maneira geral, é seguido o que foi pensado para o ensino presencial. Adotar aplicativos e serviços abertos e genéricos de comunicação e interação, como o Zoom, Skype, Google Hangout, o Teams, né, também, embora existam soluções específicas de salas de aulas virtuais, como é o caso do Google Classroom. Muita gente usa o Google Classroom também, que além das transmissões ao vivo, permite a disponibilização de gravações e atividades complementares. Falando do Google Classroom sobre as gravações, mas a gente faz isso no Teams também, no Meet, né? Só as atividades complementares que a gente manda à parte. É uma alternativa para momentos emergenciais como o que vivemos, pois viabiliza a continuidade das atividades pedagógicas pela internet para amenizar os impactos na aprendizagem das crianças e jovens enquanto precisam ficar afastados da escola. Inclusive, quando começamos a introdução, né, no título, a apresentação dessa modalidade de ensino que a gente teve que adotar no ano passado, um dia a gente estava na sala, no outro dia já não estava mais, e de repente teve que começar a transmitir as nossas aulas, né, para os nossos alunos. Foi o ensino emergencial remoto, acho que era assim que era chamado, né? Ensino emergencial remoto ou remoto emergencial, alguma coisa assim, que realmente foi para apagar o incêndio, né? E é o que está se perpetuando até agora, que a gente tem conseguido fazer até agora, né? O ensino remoto, com aulas transmitidas em tempo real. A gente teve uma época que não foi no horário, né? Porque estava ainda no período de adaptação, mas agora já está sendo nos horários das aulas também. No modelo, né, e praticamente com o mesmo material que a gente tinha planejado para o ensino presencial. Então, é basicamente o que a gente vive hoje, né? E o ensino híbrido? O ensino híbrido mescla o ensino online e o presencial de forma contínua, e, portanto, um complementa o outro. Geralmente, o aluno recebe, através da plataforma da instituição, um material para fazer a leitura e preparar-se para o encontro com professores, enriquecendo a aula com discussões. Com esse modelo de ensino, o aluno cria sua própria autonomia, pois
pode buscar conhecimento em outras matérias, ou em outros materiais. O propósito dessa forma de ensino é explorar a tecnologia e inseri-la de uma forma ativa nos conteúdos da aula, tornando assim as disciplinas mais interessantes. E aí a gente precisa conhecer mais sobre o ensino híbrido. Então, o ensino híbrido não é EAD e também não é remoto e também não é só presencial, né? É uma mescla do ensino online com presencial, que pode ser também a transmissão da aula ao vivo no mesmo horário, mas não precisa ser, que pode ser mediada por tecnologia da comunicação, né, da informação e comunicação, ou não, também. A tecnologia pode ser a transmissão da informação, pode ser através de um vídeo, de um livro, de um texto, né, não precisa impresso, não precisa ser necessariamente através do computador, né? Não precisa ser exatamente, necessariamente de forma digital. Mas a grande característica do ensino híbrido é essa possibilidade não, essa organização em que o aluno tem aula presencial e tem também tarefas para realizar em outro momento, fora da sala de aula, né? Pode ser online, pode ser de outra forma. E pode ser, inclusive, online dentro da própria escola, no laboratório de informática, por exemplo, né? Quando a gente tinha lá a sala da Rede Saber, né? Ou de outras formas, né? E a outra característica que tem várias formas, né, de desenvolver o ensino híbrido, mas uma delas é com relação ao aluno receber primeiro o material, estudar o material e depois realizar alguma atividade com o entendimento que ele teve daquele material, com aquilo que ele aprendeu do material, com a instrução que vem no material. A intenção do ensino híbrido é, então, tornar, utilizando essa forma, né, de ensino do aluno receber primeiro o texto, é tornar o aluno mais protagonista, né, fazer realmente com que o aluno seja protagonista da sua própria aprendizagem. Então, foi rapidamente esses 3 definições aí de ensino à distância, ensino remoto e ensino híbrido, só para a gente refrescar a memória, que a gente já tem visto isso através do Centro de Mídias e provavelmente das suas pesquisas. Pessoais, talvez, eu não sei do que vocês estão estudando, mas talvez alguém esteja fazendo já algum curso de aperfeiçoamento nessa área, com relação ao ensino híbrido, se não for exclusivamente sobre ensino híbrido, mas que tem alguma coisa relacionada com isso, né? E então fica a minha pergunta para vocês agora. Considerando seus conhecimentos prévios e o desenvolvimento global das suas aulas nesses últimos anos, você considera que suas aulas são preponderantemente ensino à distância, remotas ou híbridas? Então, gostaria que vocês contribuíssem com a experiência que vocês já têm desse último ano, né? Que vocês fizeram, lembrando só um pouquinho das características de cada uma, né? EAD, remotas ou híbridas. Como que você considera as suas aulas, né? Elas são preponderantemente alguma dessas formas ou são exatamente uma dessas formas, né? Podem se manifestar. Pedro, nesse momento nós estamos vivendo um momento híbrido, né? Então, as nossas aulas são híbridas. O percentual é permitido de alunos em sala e os demais em casa. Aqui na escola em que eu trabalho, fazemos aulas síncronas, né? Então, os nossos alunos em casa têm simultaneamente as aulas transmitidas pelo CMSP. Perdão, quem está falando eu não estou vendo aqui, eu só estou vendo meu slide. É Jane. Eu sou professora no João Marciano, Pedro. Obrigado, Jane. Imagina. E como eu sou categoria O, acho que eu estou no remoto e no híbrido aí.
Muito bem. Cada trabalho de uma forma, né? Uhum. Não é a EAD, né? Mas é os dois. Então, acho que a gente considera assim que EAD não é, né? Eu queria até pegar o gancho com a Jane aqui, né? Que EAD não é. Acho que eu gostaria de saber, porque de repente alguém já tem uma sistematização muito melhor, não é formal, né? Não pode nem chamar de EAD, né? Porque não é formal, não está formalizado. Teria que ser formalizado pela Secretaria de Educação. Exato, né? Esse é o Para ser conceito, EAD, né, né? Pedro? Então, não é EAD. Perdão, quem pode falar? É a Jane novamente. Na verdade, esse é o conceito, né? Nós nunca tivemos na rede estadual de São Paulo EAD, porque não o EAD ele é elaborado para ser à distância, né? Nós estamos em aulas remotas por conta da pandemia, mas esse remoto nunca foi EAD, porque nós estamos improvisando os nossos trabalhos, readequando os nossos trabalhos para suprir essa necessidade, para viver esse momento. Mas EAD nunca foi, né? Se um dia tivermos, será legalmente organizado para tal. Então, vivemos um período remoto e, nesse período, vivemos esse ensino híbrido, né? Em todas as escolas. Aqui no João Marciano, eu trabalho presencialmente, porque não tenho nenhum problema de saúde por conta da minha idade. Então, eu vivo, nesse momento, o ensino híbrido. Que joia, parabéns, gostei, viu? Muito bom. Isso mesmo, né? Inclusive, o secretário de Educação, em alguns momentos lá no passado, ele esclareceu, né? Ele inclusive corrigiu, porque algumas pessoas estavam falando nesse momento de ensino à distância, foi citado algumas vezes isso, mas não no sentido de ser uma educação à distância, né? A gente até falava ensino à distância. Ele descontinuou o uso da palavra distância, né? Para remota, né? Foi dado muita ênfase em que a gente usasse esse termo, né? De aulas remotas, né? Justamente por causa disso, porque é o que a gente pode fazer no momento, né? De maneira emergencial mesmo, com os instrumentos, as ferramentas que a gente tem, e também porque não é amparado por lei. Alguém mais gostaria de se manifestar? Então, a Jane falou que o Cleomar também acho que comentou, que nós estamos vivendo aqui, então, um momento de aulas remotas e híbridas, né? Porque a gente transmite a aula, Jane, me corrija aí se eu estiver errado. Aí vocês transmitem a aula síncrona, né? O aluno e tem alunos presentes, uma porcentagem permitida, né? E tem os alunos que estão assistindo em casa naquele mesmo horário. O restante da sala está assistindo a aula em casa remotamente, né? Sim, aqui no João Marciano nós fazemos assim. Sim, eu acredito que seja um padrão de rotina de aulas agora, né? Muito bom. Deixa eu ver agora o que a gente vai falar. Bom, para a gente poder fazer isso, seja EAD, seja remota, a gente precisa fazer uso da tecnologia educacional, né? E aqui eu queria fazer um breve parênteses a respeito de tecnologia educacional. E quando a gente fala em tecnologia, sempre vem na mente os equipamentos tecnológicos, né? Aquilo que a gente vive hoje, né? Computador, celular, internet, programas, aplicativos, plataformas, é isso que a gente pensa, né? Mas eu gosto de lembrar que tecnologia educacional, na educação, é qualquer coisa que se use para transmitir conhecimento. A gente pode vir desde lá da abordagem peripatética, né? Que era lá do Platão, do Aristóteles, que eles ensinavam caminhando, passeando. Deve ser uma delícia, né? Ficar passeando naqueles jardins lá da Grécia e ficar conversando. O uso, né? Deixou de conversar e começou a usar uma pedra, uma parede, a areia para escrever, para fazer desenhos, para ilustrar. Então, tecnologia educacional necessariamente não é o uso das tecnologias da informação e da comunicação, que a gente usou
de forma progressiva, acompanhando o progresso da tecnologia também, até mais ou menos começo dos anos 2010. Depois a gente mudou a nomenclatura para TDIC, né? Que são as tecnologias digitais da informação e comunicação, que envolvem, então, o uso do computador, da internet, dos programas, dos aplicativos, né? Das plataformas. Porque as TICs, como a gente falava antes, se referia mais ao data show, ao retroprojetor, quem lembra dele, né? O retroprojetor, do gravador, né, do dispositivo de áudio lá que a gente tivesse, né, se referia mais a isso. Com a introdução do digital, na sigla aí, a gente entra então para as tecnologias que usam as ferramentas que a gente tem mais em mão hoje, que é o computador, né, isso e todos os complementos que a gente tem através dele. Eu ilustrei esse slide com essa pintura clássica aí do padre José de Anchieta, escrevendo seus poemas na areia, porque também é uma tecnologia, embora, né, na maré alta tudo isso aí era apagado, mas mesmo era uma tecnologia de ensino, porque só falando, né, a abstração, a força da abstração era maior. Agora, ele usou uma tecnologia educacional para transmitir o conhecimento, escrevendo na areia. Então, não precisa ser necessariamente o uso dos recursos tecnológicos que a gente tem hoje. Então, tecnologia na educação é muito mais do que simplesmente usar o computador e a internet para transmitir, né? A câmera e o microfone. Agora, falando nisso, né, que a gente evoluiu então lá do peripatético, de escrever na areia, na rocha, na parede, depois na lousa, depois transmitindo por slide, né? Tinha um negócio que chamava diapositivos, que eu acho que eram os antigos slides, que tinha uma maquininha que girava, fazia um barulhinho medonho. A gente progrediu disso para chegar nos computadores, que já foi um grande progresso, a gente pôde utilizar isso muito, né? Pesquisando, imprimindo, selecionando, montando, planejando as nossas aulas. E agora a gente tem usando os sites, né, e os programas. E agora a gente tem, então, os celulares com os aplicativos. E com relação aos aplicativos, existem muitos aplicativos de ensino de idiomas, de ensino de inglês, acho que principalmente, deve ser a grande maioria. Qual aplicativo você já usou ou poderia recomendar para apoio ao ensino de inglês? Eu sei que tem professores de espanhol que assistem a nossa ATPC também, e por isso que eu coloquei espanhol, mas se tiver alguém de francês e de italiano, né, que a gente oferece nos centros de estudo de línguas, também pode se manifestar. Mas, então eu gostaria de saber de vocês qual aplicativo você já usou ou poderia recomendar para ser usado em apoio ao ensino de inglês. Alguém já usou algum aí? Bom dia. Bom dia, quem fala? Regiane. Regiane, tudo bom? Tudo bem. Gostas? Até o ano passado, que eu tinha sextos e sétimos anos, eu fazia sistematização no final da aula, sempre com joguinho e música, né? Eu usava um site que chama Hangman, né? Que é o jogo da forca, e ele trabalhava vocabulário, e o Lyrics, né? Que é o famoso para trabalhar a música, para trabalhar a audição, né? E a escrita. Este ano eu estou no ensino médio e eu ainda não achei meu caminho. Ah, mas muito bom, né? Acho que a gente já tinha comentado sobre o Hangman, né? Acho que numa outra conversa nossa. Não, Hangman não, sobre o Lyrics. Acho que você sugeriu o Lyrics. Muito legal, conheço também, os dois. Joyce, são sites, né? Aí você utiliza os alunos... Eu uso como site para eu projetar para os meninos, né? Tanto aqui na escola ou remotamente, né? Porque às vezes eles não têm espaço para baixar o aplicativo no celular, né? Sim.
Ah, tá, isso que eu ia perguntar, então. Ele Então, você tem projeta site, nas suas eu projeto. apresentações, nas suas aulas. Ah, legal, Isso. muito bom. Tá? Ótimo, obrigado. Very nice. Someone else? Anybody else? Tem uns muito bons que eu gosto, geralmente, sim, que a gente, às vezes não dá para usar na aula. Uhum. Assim, porque, exemplo, por exemplo, eu tenho um aplicativo, aí eu preciso de uma tela para projetar. Uhum. Aí eu te indico, eu faço a aula em cima daquilo e depois eu indico o aplicativo. Tem um que é de números, você treina o seu listening com os números. Já deixo uma dica aí, que é uma aula assim que rende muito. Você faz. Listening com números. É uma dica, é uma aula que uma professora fez e eu falei, eu vou tentar também, né? Porque a gente escuta uma aula assim, a gente fala, vou tentar também se dá certo. É a aula top. Você pega o número de telefone deles e coloca na lousa. E tipo, aí você põe um cronômetro para ver quem que fala mais rápido, né? O número, e você vai pondo o tempo. Gente, mas vira uma guerra na sala, assim, Se a sala for competitiva, né? Nossa, muito. Aí no final eu indico um aplicativo de números. Eu não vou ter o nome dele aqui em si, mas só tá números. Números em inglês, você coloca números em inglês, você já acha na Play Store, você vai achar mais de um. E também tem o Alphabet, que também é ótimo. Tem, assim, para sextos anos, você pode usar ele, assim, projetado, pedir para os meninos baixar também. E ele tem músicas, né? E tem, sabe, como a gente aprende o nosso alfabeto, tipo A de avião, B de bola. Então, vai ter palavras da língua inglesa. É top também. Assim, eu tô com muito armamento aqui, mas não tô na batalha, não. Eu tô esperando para poder voltar às aulas, para poder usar todos esses recursos que eu tô tendo aqui agora, mas eu não tô conseguindo usar. E, assim, vou dar um desabafo aqui na questão falando em aplicativo, eu vou falar do Centro de Mídia, né, o CMSP. Essa semana eu tive os meus alunos do noturno boicotou as aulas por conta de revolta deles. Eles não querem mais aulas pelo Centro de Mídia. Eu até entendo eles, sabe? Nós vivemos num país, né, a pessoa tem a liberdade de se expressar e foi a forma que eles fizeram, foi boicotar a aula. Estão muito revoltados mesmo. Querem aula presencial, porque eles se sentem que estão sendo prejudicados dessa forma de ensino. Eu não vou falar que eles estão errados, porque o Centro de Mídia falta essa interação. Igual, por exemplo, esse que a gente está tendo aqui já é algo diferente. Lá somente é escrito. E às vezes, tipo, lá nós estamos com carga reduzida do horário. Tá bem complicado mesmo, viu? A gente entende, né? Mas são as medidas emergenciais. Ainda continuamos nesse contingente de emergência, mas a gente tem que passar por isso, né? Apoiar os alunos da maneira que a gente puder, mas sempre lembrando disso, que é um momento que a gente está vivendo, né? É verdade, bom, obrigado pelo seu... Eu queria só perguntar para você, Cleomar, se você teve algum retorno. Você sugeriu o aplicativo, alguém retornou para você sobre o aplicativo? Não que necessariamente tenha. Não, assim, sabe aquele retorno que se fala de que testou e gostou? Isso, né? Pelo menos algum aluno falou, eu gostei, eu fiz isso, pôde constatar. Assim, somente os alunos particulares que eu tenho que gostaram muito. Os outros eu não pude nem encontrar e nessa correria, às vezes nem lembra de conversar com a gente, né? Uns têm contato da gente, outros não. A minha pergunta foi, assim, em termos de ilustração mesmo, para a gente, né, ver, porque realmente eu sei como é, vocês sabem como é. A gente oferece, né? A gente cumpre bem o nosso papel, a gente oferece e acompanha. Então, agora, nós fazemos dos nossos 50%, a gente faz 100%, talvez até 200%. Mas o aluno tem que fazer a parte dele nos 50% dele também, senão não vira, mas a gente oferece, né? A minha pergunta, se você teve algum retorno, foi mais para ilustrar, de repente teve, né? Alguém comentou. Muito legal. E eu trouxe aqui, então, falando sobre aplicativos, né? Assisti uma palestra
E o palestrante, ele ilustrou também com um exemplo de outra pessoa. Esse aqui é um aplicativo, o SkyMap, muita gente conhece, né? Ele é como o Google Earth, que você viaja pela Terra, aí, né, pelo planeta, e vai para diversos lugares, dá para ver os lugares, dá para andar nas ruas e tal. Esse aí, SkyMap, você vê as constelações. Foi exemplo, então, de uma professora de uma outra escola, e o que eu queria falar sobre o aplicativo, que eu achei interessante, o comentário do palestrante, é que a gente tem duas formas de usar os aplicativos, né? Os sites também, né? Uma forma é o uso não guiado, ou seja, você instrui o aluno que existe aquilo, o que aquilo faz, né, o que aquilo pode te oferecer, e deixa ele trabalhar sozinho. Então, como está na descrição aí, né, os alunos usam o aplicativo ou o site aleatoriamente e compartilham suas aprendizagens. Quer dizer, cada um vê o que quer, vai procurar o que quer, né, sem nenhuma orientação sistemática, né, do que é para procurar. Então, os alunos aprendem a manipular o aplicativo, mas não qual é o resultado disso, né? Os alunos aprendem a manipular o aplicativo, mas não desenvolvem os conteúdos de ciências, por exemplo, né? Porque não houve essa sistematização. Então, só apresentou um aplicativo, né? E não deu uma referência, uma orientação sistemática do que fazer com aquilo. Esse é o uso não guiado. O uso guiado, que é uma outra forma de apresentação do aplicativo ou do site, é quando você dá a direção, o aluno tem uma comanda, o que ele vai fazer com aquilo? Para que aquilo vai servir? E também tem depois um outcome, né, que a gente tem agora, um resultado final, uma produção que ele tem que fazer ao final para ajudar na sistematização do conhecimento. Então, como está na descrição aí, né, os alunos possuem um desafio baseado na investigação de características dos astros, que é o caso desse aplicativo, para construir um portfólio e compartilhar um astro e suas informações à turma. Então, ele já tem um resultado, um projeto, uma tarefa final, que é construir o portfólio sobre o astro e depois, então, apresentar para a turma. Dessa forma, qual é o resultado? Os alunos aprendem sobre os astros e aprendem a utilizar o aplicativo. Então, aprendem as duas coisas. No primeiro, ele aprendeu a utilizar o aplicativo. No não guiado, né? Uso não guiado. No uso guiado, ele aprende a usar o aplicativo e também associa a aprendizagem do conteúdo que o professor espera que ele aprenda, né? Bom, então essa foi a referência com relação a esse aplicativo que tem a ver com ciências, não tem a ver com o nosso componente curricular. Mas eu pensando nisso, né, no uso não guiado e no uso guiado, e até usando as referências que o Cleomar, a Jane e a Regiane falaram, eu penso nisso, eu trouxe também, estava pesquisando, fui ver alguns aplicativos de ensino de inglês, que tem muitos lá, né? E eu escolhi aleatoriamente um aplicativo. Peguei esse aí, Aprenda Inglês através de História, eu achei, gostei do nome, tem muitos outros lá, sei lá, deve ter uma infinidade. Gostei demais, né? Então, aí abri para ver, pensando sobre isso, né? Porque eu também ofereço aplicativos para os meus alunos, né? Mas geralmente eu ofereço o Babel, aquele que tem a corujinha, Duolingo, obrigado, Duolingo, tem o Lingui, tem vários outros, né? Eu ofereço mais esses aí, que são da mesma abordagem da Rosetta Stone, né? Que é audiovisual e tal. Mas eu pensei, fui procurar outros que tenham algum outro conteúdo maior, e achei esse aí, né? O Aprenda Inglês através de histórias. E para minha surpresa, foi até melhor do que eu pensava. Então, está aqui a apresentação lá no Play Store, você faz Estou baixando. Baixa o aplicativo. Baixa o aplicativo, aí depois quando você abre vai estar lá, Stories for Everyone, e tem os níveis, né? Story Beginners, e os tipos de textos também, porque são textos, vamos dizer, são artificiais, né? São criados para aquilo mesmo. E também tem os contos de fadas, as histórias mais conhecidas, mas o legal é que tem áudio também, né? Então, além de ter o texto, tem o áudio também. E qual foi a minha intenção em pegar qualquer aplicativo? A ideia é que é a técnica que traz a eficiência do uso do material, e não o material em si.
A gente tem muito isso desde os primórdios até hoje em dia, né? O homem ainda faz o que o macaco fazia, que a gente pega aquilo que ainda não é novo e estranha, né? Aconteceu nos materiais anteriores, no São Paulo Faz Escola, né? E quando a gente acostuma com ele, mudam, né? Mas o importante não é que o material, o mais importante não é o material, mas é a técnica que a gente está usando, e ele pode funcionar com qualquer material que a gente tiver. Então, se a técnica é usar de forma não guiada, pode ser qualquer material, pode ser esse aplicativo, ou qualquer outro aplicativo que eu escolhi lá, o de números, né, o Hangman, qualquer outro aplicativo pode servir, se for usado de maneira não guiada. E se for de maneira guiada, também qualquer um pode servir, mas só que a gente já vai ter sistematizado uma forma de aprendizagem do aluno, uma forma em que ele vai aprender a mexer no aplicativo e vai aprender também aquilo que a gente espera dele. Por exemplo, né, eu estava fuçando nesse Aprender Inglês através de histórias, e aí o que acontece lá? Tem as historinhas. Então tem lá os nomes das histórias, né? Já dá para ver que tem áudio, porque tem o falantezinho aí do lado. E eu coloquei nessa daí, Nature and Environment. Está aqui do seu lado direito, na extrema direita. Tem o texto, né, que é um diálogo. É o man and woman, estão conversando. E tem o áudio também. E o áudio fala sobre... aliás, essa sequência de áudios, de unidades de áudio, né, elas falam sobre ciências, que, na minha opinião, pode ser que tenha alguma relação que a gente consiga atrelar com aquela unidade que fala sobre ciências nos cadernos dos alunos, né? Nas lições. E então aí tem uma conversa sobre a natureza e o meio ambiente, a respeito de um piquenique, as pessoas vão lá e o lugar tá cheio de lixo, e eles conversam sobre isso, um diálogo bem simples, com áudio também. E aí tem as outras unidades, lá vamos reciclar, cultivando rosas, observando pássaros, e assim por diante, né? Tem uma infinidade, tem muita coisa, muito legal. Dá para montar um curso, acho, só com isso aí. Então, esse é o aplicativo que eu queria apresentar para vocês agora, tem muitos outros, né? É uma sugestão também, quem quiser usar com seus alunos ou para si mesmo também. Mas ele tem um propósito agora na nossa TPC, que é o seguinte, conhecendo um pouquinho desse aplicativo. Aqui está a definição de... Minha colega falou aqui. Pensando, né, no uso desse aplicativo, quais estratégias vocês poderiam sugerir para o uso guiado deste aplicativo? Quais estratégias a gente poderia usar para o uso guiado deste aplicativo? Aprenda inglês através de história. Então, lembrando que não é o aplicativo tanto que interessa, né, mas é a técnica, não é o material, é a técnica, é o uso guiado. Como que poderia ser o uso guiado desse aplicativo? E vocês podem falar melhor que eu, porque vocês estão em sala de aula, utilizando o material do Currículo em Ação, e podem identificar muito melhor do que eu um possível uso guiado desse aplicativo aqui. Ô Pedro, sempre que envolve texto, eu acho que há infinitas possibilidades de utilização. Sim. Eu trabalho com ensino médio. Uhum. Então, assim, eu sempre trabalho estrutura gramatical dentro de textos, eu nunca trabalho nada fora de texto. Nossos alunos são muito visuais, então tudo que é aplicativo, tudo que é novidade, eles sempre gostam muito. Eu geralmente trabalho com palavras cognatas, eu sempre busco no texto as palavras cognatas, as estruturas que eles já sabem, a busca de conhecimentos prévios, né, sobre o assunto. Então, sempre aquele warm-up para tirar deles aquilo que eles sabem
do texto, da imagem, eu sempre associo imagem ao texto. Eu tenho uma técnica que eu gosto muito de usar com os meninos, não sei se cabe muito nesse momento, não é nem essa pergunta sua, mas, enfim, eu trabalho muito com propaganda. Eu gosto muito de trabalhar com propaganda com os alunos, né? Então, eu pego algumas propagandas, tem algumas propagandas maravilhosas da Pepsi, por exemplo, com a Beyoncé, com a Britney Spears. Então, assim, são vídeos muito rápidos, né, em inglês, e que traz para eles uma motivação para aprender a língua, porque eles querem entender o que as artistas dizem, eles querem entender a música que foi usada na propaganda. Então, eu sempre utilizo essa parte visual com os alunos, porque eu acho que facilita muito. Outra coisa que eu faço com os meninos é a utilização, não do Google Tradutor, porque eles têm mania de usar o Google Tradutor. Então, eu ensino meus alunos a usar o Google Image, a imagem. Então, tipo assim, ó, eu exemplifico para eles, por exemplo, chopsticks, que é o hashi, né? Quando a gente coloca no Google Tradutor, sai lá, pauzinho. E essa tradução não faz o menor sentido. Então, na hora que eu coloco na imagem, vem a imagem. E como eles são muito visuais, eles memorizam esses vocabulários. Então, assim, sempre que eu trabalho com os meninos em interpretação de texto, eu vou trabalhando dessa maneira, indicando utilização de ferramentas, utilização de imagem, associando a vídeos, motivando, porque eu acho que se não houver encantamento, nada do que nós usarmos será válido. Então é isso. Exatamente. Eu coloco sua palavra encantamento junto com a palavra técnica, né? Que a técnica é muito importante. Porque qualquer material que você usar, se não for encantar, né? Se não tiver encantamento, não vai mesmo. Legal, obrigado por socializar. Com relação ao aplicativo, então, a pergunta foi, né, como que a gente pode utilizar o aplicativo de forma guiada, né? Oferecer para os alunos de forma guiada. Então, me ocorreu, assim, né, que nesse caso desse aplicativo, como ele fala sobre ciências, e a gente tem vários tópicos de ciências aí para serem desenvolvidos durante as aulas de inglês, né? Como a última lição, né, de cada tema, não é isso? Talvez, como ele já vem com os temas de ciências, quando ele tem o diálogo escrito e tem também o diálogo falado. Olha, 1 minuto e 29, né? Muito curtinho. Uma possibilidade de oferecer esse aplicativo de forma guiada é ou identificar ou pedir para o aluno identificar a parte de ciências desse texto, né? Que está falando sobre environment, o meio ambiente, e, lógico, em duplas, né? Porque tem o woman e man, estão conversando. O outcome, a tarefa final, é eles reproduzirem esse diálogo. Eles podem ensaiar ouvindo e lendo, né? Ensaiar o diálogo usando o áudio e o texto que está aí, e depois eles gravam eles mesmos falando e apresentam para a sala. Então, é uma maneira que eu encontrei, assim, simplória, né, de oferecer esse aplicativo de forma guiada. Algo mais? Posso falar? Pode, quem está falando? Marcelo. Oi, Marcelo. Bem-vindo, pode falar. Eu sempre pego o finalzinho do ATPC por causa dos horários que eu faço. Já que a gente está falando... Mas bem-vindo. Obrigado. Já que a gente está falando sempre de... Você está falando da questão do uso guiado, eu acho que é sempre importante. Primeiro a gente pensar onde a gente quer que o aluno chegue. E aí você falou do currículo em ação, pensar o que a gente quer que o aluno desenvolva. E a partir disso, buscar no aplicativo o que
possibilita a gente deslocar o aluno do ponto A ao ponto B, com o menor esforço nosso possível, colocando o aluno em ação, falando. Todos os colegas aí deram ideias legais, eu já até fiz o download desses aplicativos que vocês falaram aqui, alguns eu já conhecia, outros não. Eu uso muito o Kahoot. E eu acho que é interessante a gente conhecer, assim, os alunos que eu tenho são alunos de 6º, 7º, ensino médio também. Eu sempre dou algumas estratégias. Eu fui aluno de escola pública, tive assim a honra, o prazer de ter uma professora que foi show, ela que me encantou com o inglês e fez eu ser professor. Então eu tive uma bagagem, o pessoal fala assim, escola pública não dá bagagem de inglês, dá sim. Quando eu fui fazer curso de idiomas, o pessoal ficou encantado porque eu tive uma ótima bagagem. E ela tirava leite de pedra. Há 20 anos atrás não tinha computador, era o gravadorzinho e a fita. Então, assim, tudo que a gente, no nosso percurso de aprendiz aí, de alunos, enquanto professores e alunos, a gente viu que foi bom para nós também. Eu falo para os meus alunos, olha, tais sons vão ser difíceis de articular. Eu tenho, o que eu deixo para os meus alunos sempre de dica, anota como você pronuncia. Pode ser de aplicativo, de leitura, eu acho que isso é uma estratégia interessante. E aí, só para finalizar o que você perguntou sobre o uso guiado, eu acho que a gente pensar quais habilidades, quais competências eu quero desenvolver e ver em que ponto o aplicativo ou quais conteúdos, ou quais matérias ou recursos eu vou utilizar vão me permitir chegar lá. Eu acho que é bem válido partir do que eu quero que o aluno desenvolva. Ótimo. Poxa vida, muito bom. Obrigado mesmo. É extremamente válida a sua contribuição justamente para esclarecer esses pontos, né? É exatamente isso que eu estava esperando, né, de vocês, da contribuição de vocês, né? Porque vocês têm muita bagagem, né? O Marcelo, a Jane, o Cleomar e os outros que não se manifestaram, eu sei que tem muita bagagem e podem falar com bastante propriedade a respeito do assunto que a gente está tratando, né? Muito bom. Eu já fiz a pergunta, e como a gente já está nos minutos finais aqui, eu vou interromper a nossa TPC, essa pauta fica aberta para a nossa próxima TPC, porque esses assuntos que a gente tratou até agora foram uma introdução, né, para o assunto principal, que é ensino híbrido. Hoje à tarde vai ter uma videoconferência sobre isso, talvez eu acrescentar alguma coisa. Não estou sabendo o que vai acontecer, mas a gente vai voltar a conversar daqui 15 dias e vamos continuar com essa pauta onde eu vou continuar desenvolvendo, tratando especificamente mais sobre ensino híbrido e como a gente está transformando esse ensino remoto em ensino híbrido. É uma tendência que a gente não pode negar que está aí, que não tem hora para ir embora, se é que vai embora. Então, a gente tem muito assunto para tratar sobre isso. Na próxima ATPC, então, a gente continua falando. Eu agradeço de coração a todos que participaram, que vieram, as contribuições dos colegas que se manifestaram, daqueles que queriam se manifestar, mas não se manifestaram. Ficaram lá segurando o freio de mão, mas que bom, eu sei que todos têm muito conhecimento, muita experiência e sabedoria para contribuir aqui com as nossas formações. E, por favor, respondam lá o formulário de presença e coloquem suas observações lá também. Bom dia a todos, bom trabalho, boa semana. Estou à disposição. Lembro sempre, eu não sei todas as respostas, mas talvez eu saiba onde procurar. Então, qualquer dúvida, é só me procurar. Bom trabalho. Bye, bye. See you. Have a nice day. Bye, bye.